E vamos começar com esta notícia. Um professor de 44 anos do primeiro ciclo de uma escola de Setúbal foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter abusado de 10 alunas com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos de idade. O docente foi, entretanto, despedido da escola onde lecionava. Nas buscas que foram feitas à casa onde vivia com os pais, foram apreendidos vários vídeos com imagens de cariz sexual de menores. Luís Maia, então, no terreno, que mais informações é que tens para nós? Boa tarde. Boa tarde. O suspeito tem 44 anos, era professor de inglês numa escola em Setúbal. Ele lecionava tanto no ensino básico como no ensino pré-escolar, isto porque os meninos do último ano do pré-escolar deste colégio já têm a disciplina de inglês, e era tido como um homem bastante afável, bastante carinhoso, provavelmente até, ou eventualmente até, carinhoso demais. Ora, a escola nunca teve naturalmente nenhuma suspeita até aparecer uma denúncia de uma encarregada de educação. Após ter surgido esta denúncia da encarregada de educação no dia 12 de junho, tanto conseguimos apurar, 2 dias depois, no dia 14, o professor foi imediatamente impedido sequer de entrar nas instalações. E foi essa denúncia dessa encarregada de educação que acabou por dar origem à investigação da Polícia Judiciária e à subsequente detenção deste indivíduo. Falámos há pouco com o diretor da Polícia Judiciária de Setúbal, que nos explicou como decorreu esta operação. Nós chegámos a esta situação de várias formas. Uma delas foi a própria recolha que fizemos e que fazemos habitualmente no âmbito da nossa atividade, que nos levou a suspeitar que se podia passar alguma coisa estranha. Por outro lado, tivemos também uma denúncia anónima e ainda tivemos, a certa altura, uma participação da mãe de uma das crianças. Portanto, trata-se de um indivíduo que é professor no ensino, no primeiro ciclo, de 44 anos, que dava aulas num colégio em Setúbal e que a suspeita que nos chega inicialmente é que abusaria das crianças, acariciando-as em várias partes do corpo, claramente com intuitos libidinosos. Foi isso que, desde há 4 ou 5 meses, tentámos confirmar. Identificámos já 10 vítimas, mas é evidente que o número de vítimas é indeterminado. A investigação está numa fase embrionária e, eventualmente, oxalá que não, mas eventualmente haverá outras. Iremos tão longe quanto possível na determinação da eventual existência de outras vítimas, quer neste colégio, quer noutros colégios. Ele fazia-o na sala de aula, portanto, na presença das várias crianças que faziam parte integrante das turmas. E, portanto, ele foi detido e apresenta às autoridades judiciárias para a aplicação de medida de coação diferente, tendo em vista fazer cessar esta atividade, porque não estando ele a trabalhar neste momento no colégio, é evidente, sendo professor, estava à procura de nova colocação. Um indivíduo que alegadamente comete estes abusos na sala de aulas à frente dos outros miúdos é porque terá conquistado não só uma confiança muito grande com as crianças, como quase uma sensação de impunidade, que nada lhe aconteceria. É correto. Normalmente estes indivíduos, em termos de perfil, são geradores de empatia. As crianças são crianças muito jovens, dos 6 aos 10 anos, portanto, muitas vezes sem a percepção da gravidade deste tipo de contacto físico. E, portanto, para o professor, numa sala de aulas com ascendente, com uma relação de proximidade, gerador dessas tais empatias que caracterizam o próprio perfil dos indivíduos que praticam estes crimes, era uma situação que lhe era muito favorável, digamos assim. Ele estaria à procura de outro emprego porquê? Já haveria alguma suspeita da escola? O que é que se passava ali? Aprofundaremos melhor esta questão no sentido de perceber se havia, digamos assim, já notícias ou alguma informação por parte da escola relativamente ao comportamento deste indivíduo, e se foi isso que determinou a não continuidade. O que é certo para já é que efetivamente ele deu lá aulas apenas 1 ano, tinha dado anteriormente noutros locais e noutras instituições e estabelecimentos de ensino, e que agora estava à procura de nova colocação no setor privado. O professor de 44 anos não era professor efetivo nesta escola. Aliás, ele estava subcontratado a uma outra empresa, a um instituto de línguas que o tinha encaminhado para aqui, para este colégio em Setúbal durante este ano, e acabou por ser despedido ainda antes de terminar o ano letivo 2016-2017. Este indivíduo de 44 anos utilizaria a simpatia, o carinho, a sedução, o ascendente também que tinha sobre as
crianças para ocultar os seus atos e para provavelmente fazer com que as crianças achassem que aquilo que ali estava a acontecer poderia ser normal, ou também que não deveriam contar a ninguém o que ali se estava a passar. O suspeito, de 44 anos, tal como já referimos, vivia ainda em casa dos pais, foi já à presença do juiz, foi-lhe decretada uma proibição de exercer esta profissão, de se aproximar deste local também, e está com um termo de identidade e residência. Muito obrigada, Luís Maia. Tu dirias que é um retrato de manual, não é? É um retrato manual. Esta reportagem do Luís Maia, levada tal e qual como está a qualquer universidade, para princípio de conversa é bom para introduzir aos alunos o que é um pedófilo e como é que age. Repara que o que é que o diretor da PJ de Setúbal sublinha? Que é um indivíduo que desenvolve empatia, quer com os pais, quer com as crianças. E, portanto, cada vez que um indivíduo destes desenvolve empatia, alivia a carga e a suspeição sobre ele. Isto é, por um lado, abusa das crianças, mais ou menos em segredo, neste caso até era descarada, porque, como dizia o Maia bem, aquilo é uma sensação de impunidade que é uma festa, não é? Pronto. Por um lado, abusa das crianças e, em simultâneo, gera sentimentos de empatia com os pais. Ou seja, se houver uma suspeita, ela é imediatamente absorvida pela empatia que ele tem com as crianças. Depois, por outro lado, este tipo de pedófilos nestas atividades tem uma grande vantagem à cabeça. Eles procuram estas atividades de propósito, tem uma grande vantagem à cabeça. Este é o momento em que as crianças são mais dependentes do professor. Este é o momento em que a criança é a alternativa à referência, que são os pais. Portanto, até aos 10 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, a hierarquia social, aliás, o professor... aquela pessoa é muito importante na vida. Exatamente, deles, o professor é aquele que transmite saber, é o que sabe tudo para além do pai e da mãe, é aquele em quem os pais depositam confiança, é aquele que é o primeiro que a sociedade lhe revela como pessoa com autoridade e supremacia sobre eles. Ele tem capacidade de decisão sobre eles, portanto é a primeira pessoa, para além dos pais, quem diz os pais diz os avós, tem uma autoridade. Para além do núcleo familiar, o professor é a primeira autoridade fora do núcleo familiar, portanto é a introdução à sociedade. E, portanto, no professor confia-se muito. Repara que muitas das crianças não reagiam aos toques dele porque era o senhor professor. Claro. Quem achou estranho foram alguns meninos que não achavam muito vulgar aqueles comportamentos do senhor professor com as colegas. Ok? Portanto, este indivíduo tem um comportamento tipicamente pedófilo. Depois, no pouco que sabemos da sua fotografia pessoal, 44 anos, não tem relação conhecida, vive com o paizinho e com a mãezinha, portanto é um inadaptado à vida social, não é? Portanto não conseguiu organizar a sua vida, não é que as pessoas que não tenham relações sejam inadaptadas, é que as pessoas que não têm vida autónoma, não têm relações, é diferente, não é? Portanto esta pessoa está ainda, por um lado, sob a alçada dos pais, sob a alçada na dependência, a alçada no sentido da dependência e do prolongar da vivência numa interpretação, diria que relativamente psicológica, relativamente a esta distância, não é? Mas prolonga a sua relação com o ninho, não o corta, porque em verdade, a avaliar pelo que se percebe, não, porque a avaliar por aquilo de que é suspeito, e isto é sempre na base do suponhamos, como dizia o Zé, do alegadamente, não é? Mas a avaliar por isso, ele não consegue cortar o cordão umbilical com o ninho porque a sua satisfação sexual remonta aos tempos do ninho. E então ele só, procura prazer nestes toques mais ou menos, desculpa a expressão, miseráveis. Agora, importante, 6.000 pessoas estão no cadastro da lista de pedofilia. É preciso percebermos que a lista de pedófilos foi fundada há um par de anos. 6.000 indivíduos que estão registados por terem cumprido pena por abuso sexual de menores. E é preciso percebermos isto.
É preciso percebermos que estão 6.000 já registados, ou seja, desde que a lista passou a funcionar, a existir oficial e formalmente, já há 6.000, não é 6, é 6.000 indivíduos registados naquela lista. Quer dizer que já houve 6.000 pessoas que cumpriram pena por abuso sexual de menores. Este é um ponto. Descobertos. Os que foram descobertos e condenados. Não é? Descobertos e condenados, porque alguns são descobertos e não são condenados. Portanto, há 6.000 pessoas que já cumpriram pena por abuso sexual de menores. E já agora, convém dizer à sociedade que estes indivíduos protegem-se uns aos outros, independentemente da função que têm na vida social e profissional. E como as profissões não selecionam a humanidade, em qualquer profissão pode haver gente desta. Claro. E é bom que tenhamos os olhinhos bem abertos. E é bom que entendamos bem o que é que isto quer dizer. É que todas as profissões podem e têm indivíduos desta natureza. Todas. E já há 6.000 registados que cumpriram pena. E se todas têm possibilidade de ter indivíduos desta natureza, também não é menos verdade que eles protegem uns aos outros. Não é preciso dizer mais nada, para não? Não é preciso. Ficaste esclarecida. Muitíssimo bem esclarecida. Pronto. E as pessoas sempre pensam que nós exageramos. Exageramos. Então é ir consultar. O registro existe desde novembro de 2015. E foi tão debatido e tão discutido. 6.000 pessoas foram já, desde 2015, 6.000 pessoas estão registadas como condenadas pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e liberdade sexual dos menores. 6.000 pessoas. Convém que não percamos isto de vista, porque é disto que se faz a vida dos pedófilos. É deste viver no intervalo da chuva, quando o pau vai e vem, enquanto os pais acham que ele é boa pessoa, ele vai abusando sexualmente dos meninos. Fotografias na piscina, na praia. Exatamente. Como... Muito carinhoso, os pais não viam malícias, os meninos referiam as festinhas que o professor fazia às meninas. Não é? Até porque recentemente, como sabes, em setembro passado, um indivíduo de 49 anos foi preso em Braga pelos mesmos motivos. Portanto, isto não é caso único. Agora, convém que não percamos de vista isto. E estamos sempre vigilantes em relação às crianças e às pessoas adultas que andam à volta delas. Bom, vamos prosseguir. Preciso dizer mais uma coisa. Diz. E isto é só para 200 e tal pessoas, ou seja, é para o legislador. Para aqueles senhores que se encontram ali na Assembleia da República e que votam de acordo com a cor da camisola que compraram na semana anterior. Pronto. Convém que esses senhores percebam que, enquanto os crimes de abuso sexual de menores forem bagatelas jurídicas, isto vai acontecer com muita velocidade. Eu vou dar um exemplo. Até que há uns anos atrás, uns anos largos, conduzir sem carta era uma contraordenação. Não tinhas carta, levavas ali uma multita e tal. E eu conheço quem tenha ido a correr tirar a carta de condução porque a lei passou a dar prisão a quem fosse apanhado a conduzir sem carta. E aqui é a mesma coisa. Enquanto os crimes de abuso sexual de menores sem penetração forem bagatelas jurídicas, os agentes, os pedófilos, os agentes de abuso sexual de menores vão se sentir impunes, vão sentir que chegam ao tribunal, dizem meia dúzia de bagatelas ao juiz, o advogado de defesa arranja ali meia dúzia de argumentos e a coisa vai-se pelo termo de identidade e residência ou pela simples pena suspensa com 1 ou 2 anos de prisão. Até porque apresentam-se como cidadãos exemplares, a maioria deles, bem colocados na sociedade, não passa nada e o senhor doutor juiz vai dar a oportunidade, vai-lhe dar uma segunda oportunidade. Enquanto os pedófilos souberem que a vida em Portugal é assim, vão abusar das crianças a esta velocidade. Desde 2015 até hoje, há 6.000 que já foram condenados. Portanto, ou os senhores legisladores fazem qualquer coisa na vida para justificar a cor da camisola, não é? Ou as nossas crianças continuam a ser abusadas sexualmente desta forma descarada e impune. Olha, o Brasil não lhes perdoa quando são apanhados. Exatamente. A lei no Brasil não perdoa. A lei. Já não estou a dizer o resto. O resto.
Bom, vamos então agora fazer aqui uma pequena pausa, enfim, mais animada, que tem a ver com uma promessa, que é a possibilidade de alguém ficar com 5.000 euros, que apareceram aqui atrás de mim agora como por magia, mas são mesmo assim, parece magia, mas acontece. Se marcar o 760, 100, 300, tem que ter 18 anos, tem que ter a noção que está a gastar 60 cêntimos mais IVA, 74 cêntimos e depois logo se vê. Mas às vezes, olha, não é a primeira vez, ainda hoje, os 250 euros que demos, e era o prémio mais pequenino, foi uma pena por isso, mas por outro lado, ainda bem que aconteceu, foi para uma senhora que estava no supermercado a fazer compras para ajudar a filha, que estava com um problema de saúde muito grave em casa. Portanto, a sorte às vezes nem sempre é assim tão distraída como parece, e pode ser que seja o seu caso, mas não acontece é se não marcar. Portanto, se marcar, tem hipóteses. Se não marcar, não existem. Portanto, se puder realmente despender este valor, eu, por 5.000 euros, agora, ainda por cima fiquei também habilitado para os prémios da tarde, tente lá, veja se consegue. Eu sei que estamos no final de outubro e que outubro já foi um mês pesado, mas também já estamos a pensar no Natal, isto no instantinho já lá estamos. Atenção, 760, 100, 300, 5.000 euros então, é o que vamos dar daqui a um bocadinho. E agora vamos à próxima notícia. A mulher de 56 anos que no passado dia 12 de setembro estrangulou e matou o filho de 10 foi internada compulsivamente num hospital psiquiátrico de Coimbra. A suspeita foi ontem ouvida por um juiz logo após ter saído da unidade de saúde da Guarda, onde esteve até agora internada. Foi a própria mulher a confessar o crime e terá agido num quadro de depressão profunda. Saúde mental em Portugal. Se esta mulher, é muito feio o que eu vou dizer, se esta mulher tivesse sido ajudada em tempo útil, esta criança garantidamente estava viva. O menino, como se sabe, aliás, nós comentámos aqui, o menino tentou resistir ao que a mãe lhe estava a fazer. Portanto, na autópsia encontraram-se sinais de resistência e de luta para... Enfim, para sobreviver não foi possível. Esta senhora esteve internada, foi internada, tinha deixado uma carta. Tentou-se suicidar com os medicamentos, tinha deixado uma carta a dizer aquilo em que ela acreditava e porque é que estava a fazer aquilo. Ela tinha a convicção de que o filho estava a ser agredido e, portanto, iam-se os dois embora para um lugar melhor, vamos dizer. Esta senhora tem 56 anos, tem outro filho já adulto. Depois foi internada, tem estado internada. Assim que teve alta do hospital da Guarda, foi detida pela Polícia Judiciária, foi levada a juiz, que decretou o seu internamento em ambiente, o seu internamento compulsivo, porque é objetivamente uma senhora que está doente. Eu lamento que tenha sido possível que esta senhora tenha chegado aqui e lamento objetivamente a morte da criança. A saúde mental em Portugal é sempre, continua a ser, aquele canto do lixo do quintal das traseiras de nossa casa. Nós não queremos saber, e depois vimos aqui à televisão lamentar as mortes, mas quer como profissional de televisão, quer como cidadão, continuo a levantar a voz sempre que se torna evidente que se a saúde mental tivesse as mesmas oportunidades que as outras valências da saúde, provavelmente estávamos melhor. Na altura dos factos, nós estivemos na localidade onde mora a suspeita e entrevistámos que uma vizinha, se não estou em erro. Portanto, vamos buscar agora esses factos. Ouvi dizer que ela tinha matado o filho. Mas, assim, é uma tragédia muito grande, mas achei muito estranho porque aquela criança, para ela, era o mundo dela. Dizem que tinha uma depressão muito grande e nunca foi tratada. Sabia que ela tinha uma depressão? Ouvia dizer que tinha uma depressão. Costumava vê-la? Não. Ela não saía de casa. Isolou-se? De todo o mundo. Há quanto tempo? Há uns 3 anos. Esta mulher estava desempregada, não era? Há muitos anos. Há muitos anos. E acha que isso também pode ter provocado essa depressão? Acho que sim. O isolamento, problemas com a família. A tragédia que se... Mas nunca pensei que ela matasse o filho. Nunca. Era a última coisa que me levava a crer que aquele menino era tudo para ele.
Onde havia com o filho, antes deste isolamento? Era o mundo dela. O Rafael era o mundo dela. E o marido da Hilda, o pai do menino? Também é uma pessoa muito isolada. Também não tem assim muitos amigos. Trabalha no Hospital da Guarda e é tudo o que sei. Como é que as pessoas estão a reagir a esta situação? Muito mal. Muito mal. É uma tragédia muito grande, abalou a aldeia completamente. Ninguém estava à espera de uma coisa destas. Sabe se a Hilda estava a ser medicada? Não sei. Sabe se ela assumia estar deprimida? Não. Nunca disse que estava deprimida. Para ela estava bem. Porque ela precisava de mais ajuda? Acho que sim. Precisava de ajuda médica. Estamos todos de acordo, precisava de ajuda do médico. Claro que precisava de ajuda. Eu vou dizer uma verdade lá para Alice, mas se ela tivesse tido ajuda atempadamente, a realidade era outra. Sabes que o problema da saúde mental é este mesmo, é que muitas vezes os sinais são completamente ignorados. Exatamente, são ignorados e por outras vezes não são entendidos. Isto é, quando uma pessoa tem um problema numa perna, cocheia. Portanto, vê-se que a senhora está coxa ou que o homem está coxo. Quando uma pessoa tem uma profunda depressão, pode não se notar. Quando uma pessoa está demente, pode não se notar. Pode não se notar. E contudo? E contudo, depois pode disparar um comportamento destes. Bom, não há muito mais para dizer, não a há nada, pena que tudo isto, a sensação de mágoa que fica para todos nós disto, porque realmente foi duas pessoas de quem não conseguimos cuidar. E vamos, se calhar, fazer aqui um elogio a uma instituição que faz hoje 72 anos. A Polícia Judiciária Portuguesa faz hoje 72 anos. São 72 anos que poucas pessoas compreendem. A Polícia Judiciária tem excelentes profissionais. E se calhar não está contada a sua história. Era bom que os mais novos soubessem que a Polícia Judiciária, para existir, teve que enfrentar a PIDE. Que é uma coisa que não é tão simples quanto isso. A história do Ballet Rose, para ser contado... Que era uma história com também componentes de abuso de menores. Havia ali uma guerra, a PIDE... não podia deixar, não queria que se deixasse determinadas pessoas da sociedade portuguesa fossem afetadas por aquilo. Portanto, a Polícia Judiciária, até na sua origem e na sua primeira fase, teve dificuldades em se afirmar. Eu quero dizer que a Polícia Judiciária terá gente que falha, como todas as profissões têm, mas é objetivamente uma excelente instituição, onde se fizeram homens muito importantes, onde se desenvolveram técnicos de investigação criminal muito bons, onde se conseguiram fazer grandes investigações com muito poucos meios, onde hoje a novidade científica chega a uma velocidade muito grande. Hoje a Polícia Judiciária tem psicólogos, arquitetos, antropólogos, tem especialistas de diversos, químicos, especialistas em informática, em muitas e várias valências. Especialistas fiscais para os crimes de colarinho branco. Pois, isso também não era preciso. Também escusavam de ter e continuavam a ser muito bons sem terem muito bem. Deixas-me dar aqui algumas cifras. Diz que é muito importante. Portanto, é mesmo muito importante. A PJ faz hoje 72 anos e deteve no último ano, só no último ano, 175 presumíveis violadores e abusadores de crianças, 108 incendiários. No total foram detidas 1.600 pessoas, 40% das quais ficaram em prisão preventiva. No mesmo período, entre outubro de 2016 e hoje, a PJ deteve 161 presumíveis homicidas, 167 assaltantes à mão armada, 62 sequestradores e 59 suspeitos de corrupção e fraude. É obra. É obra. E contamos com eles sempre, não é? E pronto, e já que estamos a falar de números, eu aproveito e falo dos meus 760, 100, 300 e os 5 mil euros tenho que dar aí para casa. E pronto, vou dar só a uma pessoa, não consigo, mas depois no final do ano faço as contas e também fica aqui um número muito bonito, que já demos milhões e milhões, hein? Portanto, todos os anos damos aproximadamente 2 milhões, sensivelmente. Portanto, 760, 100, 300, este ano devemos ter dado mais, com os prémios dos 25 anos da SIC deve ter sido mais. Portanto, temos os 5 mil euros, para dar daqui um bocadinho, e depois isto continua por aqui fora, porque os prémios da tarde também vão aos 5.750, quem se inscrever agora, ou Alegria das Alegrias, fica habilitada a mais 3 oportunidades durante a tarde ou 4. Portanto,
Eu acho que é jogo, eu tratava do assunto, eu mexia-me, eu agora interrompia o arroz de marisco, ou arroz de miúdos, ou arroz de pato, ou sei lá eu, o arroz que tiverem a fazer lá em casa, não é? Pode ser um arroz qualquer. Sim? Sim. Ou então mesmo a senhora a dar o arroz ao marido. Anda cá com o teu arroz. Tunga. O que é que isso quer dizer? Hein? É acertar-lhe o passo. Não, ninguém acerta ao passo. Conversa-se com o marido. É, dá-se-lhe com a panela na cabeça quando ele se porta mal. Não. Nós daqui não incentivamos a qualquer manifestação eu incentivo. com arroz Qualquer fora mulher da vítima panela. de violência doméstica deve explicar ao marido como é que é a textura de uma panela de pressão. Pronto. Há umas muito pesadas. Artigo 35 do Código Penal. Quando a gente não pode, pode. Tunga. 760, 100, 300. Em casa podem. Portanto, venham tentar arrebatar os 5.000 euros e vamos à próxima notícia. Vamos lá. O presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Joaquim Leitão, demitiu-se ontem. Tudo acontece depois da divulgação do relatório da Comissão Independente sobre os incêndios de Pedrógão, onde se tecem duras críticas à atuação daquela instituição. Joaquim Leitão estava em funções desde outubro de 2016. Quero agradecer ao Sr. Coronel Joaquim Leitão o facto de se ter demitido. Acaba de nos poupar 150.000 euros. Foi? Foi, pois. Então? Porque se ele se demitisse daqui por uns dias, o Estado tinha que lhe dar uma indenização de 140 e tal mil euros. Assim, está demitido, adeus até o meu regresso, vai-te embora, não voltes e pronto, não se paga. É bom. Então significa que o senhor foi sério. Quer dizer, isso não sei se significa. Sei que se demitiu e que, em consequência considerando o dia em que se demitiu, nós, os pagadores, vamos gastar menos, números redondos, 150 mil euros. Desculpa lá, uma pessoa que dirige uma estrutura que deixa morrer 100 portugueses, 107. O mínimo que tem a fazer é desaparecer, como é óbvio, não é? Este senhor foi chumbado pelo Colégio de Generais, quando foi proposto para Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nem sequer é general, é coronel, não é? Portanto, revelou que será bom coronel em todas as zonas da vida militar, menos nesta não tem jeito. Lamento, está à vista. Porque, vamos dizer, porque o senhor fez de propósito. Não, ninguém está a dizer que o senhor fez de propósito. Estamos a dizer objetivamente que as pessoas escolhidas pelo senhor Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil para ocupar os devidos lugares, a grande revolução que a Autoridade Nacional de Proteção Civil viveu no último ano, foi um falhanço que custou 107 vidas aos portugueses. Porque há uma relação direta à incapacidade de gestão, má gestão de meios, ausência de meios, apagar fitas do tempo para desresponsabilizar. Portanto, todos estes disparates feitos no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção Civil têm um chefe. E como te digo sempre, não há maus exércitos, há maus generais. E, portanto, este não chegou a general, mas fez bem isso embora. E agora vou fazer uma pergunta que se calhar não é justa, mas que está na cabeça dos portugueses nesta altura, que é, se este senhor se tivesse demitido logo depois de Pedrógão, não tinha acontecido este fim de semana passado? Também me assisto a dizer que, na onda desse raciocínio, assisto-me o direito de dizer que se este senhor não tivesse sido nomeado, provavelmente também não tinha acontecido. Não sei, não sabemos, nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Não é? Nunca vamos saber. Sabemos que ele se demite debaixo de um crivo de críticas nunca antes visto na Proteção Civil. Isso é verdade. Mas começou logo há 4 meses atrás, quando foi o hecatombe de Pedrógão. As críticas começaram quando ele foi nomeado. Então o Colégio de Generais disse, esse senhor não tem perfil para o lugar por isto ou por aquilo. Os generais é que sabem, que eu não conheço generais, não sei. E os conheço, estão descansadinhos na reforma. Um abraço para aqueles que eu conheço. Agora, que quando ele foi nomeado foi questionado a sua nomeação, foi. Que a seguir nomeou 13 comandantes distritais e que mudou o quadro nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, é verdade, e que daí resultou um combate medíocre, ou uma coordenação, aliás, uma coordenação medíocre no combate às chamas, está à vista, não é preciso tirar curso nenhum, está à vista. É os factos, não são as opiniões. Não é? O próprio Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, o Fernando Curto, já veio defender que seja um oficial-general das Forças Armadas que venha para um lugar destes. Já veio defender. Agora,
tu dizes, a seguir a Pedrógão, é evidente que qualquer pessoa de bem, no fim daquilo, a seguir a Pedrógão, diria ao Primeiro-Ministro, olha, não tenho condições para estar aqui, eu falhei redondamente não quero. E vou-me embora, não é? Não sei se fez, se o Primeiro-Ministro lhe disse para ficar, não sei se fez e se a Ministra lhe disse para ficar, não sei. Sei que é muito bom ter sido embora. Primeiro porque as pessoas... Júlio, nós temos que ver assim as coisas. As pessoas não podem viver num país onde têm medo da proteção civil. Porque proteção civil não pode ser igual a medo. Nem pode ser igual a dúvida. Nem pode ser igual a vamos ver. Não pode. É ao contrário. Ou vou pegar o telefone e não sei o que acontece. Quando tu dizes proteção civil, tem que ser o sítio onde aqui garantidamente vamos resolver o problema. E, portanto, quando a proteção civil entrou no descrédito que nós observamos, como eu disse ontem, é o momento de se poder refundar, reestruturar, repensar, realinhar a proteção civil. A proteção civil faz falta. Faz, desde que faça alguma coisa. A proteção civil não pode estar às ordens das lógicas partidárias. Isso é que... Mas é preciso dizer que não é da lógica do governo atual, é das lógicas dos governos todos. Não pode. A Comissão Independente diz que deve haver uma carreira na proteção civil. Mas não havia. O país vai ficar a saber que não havia. Portanto, eles andavam ali com as estrelinhas e caía-lhes do céu. Vou-te contratar para a proteção civil. A partir da manhã compras uma boina, uma roupa preta, não é? Quer dizer, eles já andam vestidos de corvos. Já andam todos de preto. E nós chamamos-lhe proteção civil. Mesmo no imaginário, isto está tudo mal pensado. Porque nós sabemos que, quando entramos no hospital, quem está de branco é para ajudar. Foi criado isso. Se tens uns corvos a mandar nos fogos, a coisa não corre bem. Portanto, este é o momento de... Hoje de manhã alguém dizia que está a ser pensado criar-se a Secretaria de Estado da Proteção Civil. Amigos, não vistam é de luto. Porque isso é logo mau sinal, sob o ponto de vista emocional. Não vistam de luto, não é? E já agora, arranjem umas pessoas que saibam disto. Isso é que é. Não é? E eu, pessoalmente, enquanto não ficar sem voz, hei de defender que a proteção civil não tem nada a ver com bombeiros, não tem que mandar em bombeiros, querem ser bombeiros, vão para os bombeiros. Não tenho mais nada para dizer. Boa tarde. Bom fim de semana. Tá não? Pronto. Júlia, não, mas sabes o que é? Júlia, sabes o que é? Sim. Nós não nos podemos dar ao luxo de fazer experiências com vidas portuguesas a caírem. Claro. Tu viste a esquerda e a direita a falarem na ordenação da floresta? Ardeu o Pinhal da Leiria. Mas qual a ordenação da floresta? Antes deste governo estava lá o outro. Estes são da mão esquerda, os outros são da mão direita. Os dois deixaram a floresta ficar como está. Há um professor destas matérias que tem 88 anos ou 82 anos, que anda a pregar no deserto, não é? Há dezenas de anos. E agora aqui Del Rey ardeu a floresta. Ardeu porque estes medíocres todos dirigem o país. Ponto. Estes, os da esquerda e estes da direita. Então a outra senhora a encher a boca com a floresta agora. Ela foi ministra. Acho que se for então, e este senhor agora... Pois, exatamente. E este senhor agora... vamos reordenar a floresta. Bolas! Já foi ministro da Justiça, da Administração Interna, Primeiro-Ministro. É Primeiro-Ministro há 2 anos. Porquê que o Presidente... Agora deixa-me dizer... Ministro da Administração Interna. A Ministra da Administração Interna caiu. Espero bem que o Secretário de Estado vá com ela de férias. O Presidente da Proteção Civil acaba de se demitir. O Comandante Operacional demitiu-se a semana passada. O Presidente do Instituto das Florestas ainda é Presidente. É que depois de arder a floresta do Estado, que era a mata do lado do... Como é que se chama? Do Dom Dinis. Sim, do teu amigo. Do meu amigo Dom Dinis. Depois de arder, ele tem mais aqui para casa e dizer à mulher, olha, acabei de me demitir porque não tenho cara para aparecer na rua. Sabes porquê? Quem é que lhe paga o ordenado? És tu. Tu e eu e todos nós. Adeus. Um aplauso para Hernani Carvalho.